Olá, meu nome é Cristiane Pizzuti, eu sou trabalhadora do Luzes no Caminho. E se você está vendo esse vídeo, você também superou o ano de 2020, esse ano tão desafiador. Então já temos um bom motivo para celebrar, né? E seguimos em frente. Então essa nossa conversa vai ser sobre resoluções de ano novo, né? Antes da gente começar, a gente vai fazer uma pequena prece. Então vamos pedir a Deus que fique sempre nos abençoando, com muita saúde, muita fé no futuro, muita esperança de que as coisas e os dias serão melhores. Vamos pedir para que fique conosco durante todo esse ano, sempre nos ajudando com os nossos benfeitores espirituais a superarmos todos os problemas que porventura surjam. Que assim seja. Muito bem, então quando eu estava pesquisando sobre resoluções de ano novo, né, para fazer essa conversa, eu encontrei uma pesquisa que foi feita por um site na internet com mais de 2.000 pessoas. E essa pesquisa, ela fala das principais resoluções de ano novo, né, das pessoas. Isso antes da pandemia, né? Então, a principal resolução, e vocês vão provavelmente adivinhar, né, é perder peso. Né? Mais de 1.500 pessoas falaram que queriam perder peso no ano vindouro. Comer, beber, aprender ou tentar fazer algo novo, né? Também é uma das resoluções. Guardar dinheiro, né? Definir uma meta atlética acessível, tipo correr 5 ou 10 quilômetros. Arranjar um emprego, ler mais, parar de fumar. Essas são as resoluções das pessoas antes da pandemia, né? Nessa pesquisa, é claro, não dá para a gente generalizar. Quais eram as resoluções que vocês ouviram agora no final do ano de 2020? Né? Eu vi alguns jornais e reportagens, né? E sempre que se perguntava o que você quer para o ano que vem, né? A resposta inevitavelmente se repetia, né? E era ou vacina, ou fim da pandemia, ou saúde, né? Tudo relacionado com esse momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, precisou ter um evento externo, né, muito grave, muito dramático, vamos dizer assim, para que nós mudássemos um pouco as nossas resoluções, que parasse de ser fazer dieta, emagrecer, ler mais, né, guardar dinheiro, ter um emprego, e começasse a ser algo mais prioritário, como viver, né, termos saúde, podemos nos relacionar, podemos circular livremente, né, nos movimentarmos. Mas o interessante é a gente pensar que talvez as pessoas estejam pedindo pela vacina, né, pelo fim da pandemia, para chegar no final de 2021 e as pessoas pedirem justamente de novo, perder peso, né, voltar às resoluções anteriores, né? Então, é claro que eu não estou dizendo que essas resoluções não sejam relevantes, sim, né? A pessoa às vezes precisa perder peso para ter mais saúde, precisa parar de fumar para ter mais saúde. Mas talvez a gente possa pensar um pouco mais em resoluções um pouco mais relevantes que isso, mais prioritárias, né? É claro que se a gente não tem o básico para sobreviver, né? Se a gente não tem emprego, se a gente não tem salário, né, para sustentar a nossa família, os nossos filhos, se a gente não tem o que comer no final do mês, fica muito difícil a gente pensar em outros desejos, assim, desejos mais abrangentes, né? Eu estava lendo um livro agora sobre uma expedição na Antártica e os caras ficam lá, tem que abandonar o navio, né? E chega um momento lá que o desejo deles é comer um doce. E toda a conversa gira em torno da comida, né? Porque eles estão comendo carne de foca e de pinguim não sei quantos meses, né? Então eles pensam naquele pudim da avó, da mãe, né? Eles pensam num doce bem gostoso, eles pensam até farinha. É um desejo maior do que comer carne de foca. Então nessa situação é difícil tu pensar
em aprimoramento moral, né? Pensar em algo assim mais relevante do que um prato de comida, né? Para minha sobrevivência. Mas aqui nós estamos falando em situações onde a gente já tem o básico, né? Todos vocês que estão vendo esse vídeo já conquistaram, né? Já foram merecedores, né? Disso que Deus nos deu, que é esse privilégio de termos a comida na nossa mesa, um teto para morar, um emprego, né? Então, eu estou falando para essas pessoas que já têm um mínimo para sobreviver, né? E aí, a ideia é a gente conseguir ter resoluções de ano novo, de vida nova, né? Que vão além de parar de fumar, de conseguir fazer um exercício físico, de guardar dinheiro, né? Então, lá do livro Entrega-te a Deus, Joana de Ângeles, ela já nos diz que a nossa educação tradicional faz com que a gente acredite que a conquista da felicidade é o máximo que a gente deve aspirar. Só que a felicidade, nesse caso, é o prazer de possuir e de desfrutar, de alcançar o triunfo pessoal, o poder a qualquer espécie. Então, a nossa felicidade, né, conforme a educação que a gente tem ao longo do tempo, né, está muito vinculada a características materiais, de conquistas materiais, de conquistas de poder, né, de prazer, de desfrutar, né? Essa é a nossa educação básica, vamos dizer assim. E ela segue nesse mesmo livro, né? Ela diz que alegrias momentâneas, essas vaidades que nós conseguimos atender, elas vão dando lugar à busca por mais prazer, né? Então, quando a gente alcança uma meta profissional, a gente alcança uma meta social, econômica, o que seja, nós temos uma pequena alegria inicial, a gente acha muito legal, que legal, comemora, né? Mas isso vai nos causando uma certa frustração, a gente começa a ter outras ambições. Se eu conquistei isso, então eu posso conquistar isso aqui também. E aí tu vai traçando metas cada vez mais ambiciosas, né? Que acabam por ser, como ela mesma diz, equivalente à água do mar. Né? Que quando tu toma água do mar, tu não aplaca a tua sede, né? Tu acaba dando lugar a mais necessidade, porque essa água é essa lombra, né? Então, essa felicidade que a gente vê tão ligada à busca pelo prazer, pelos desfrutes dos bens materiais, né? De poder comer bem, enfim, beber bem, estar com os amigos, isso tudo não é errado. O problema é quando a gente começa a achar que só isso é a felicidade na vida. Só esses prazeres mundanos vão nos aplacar a nossa sede, a nossa felicidade. Porque, na verdade, no fim, a gente acaba descobrindo que isso é uma ilusão, né? E aí o Leon Denis, né, no livro Porquê da Vida, ele diz que o que mais importa na vida, né, e aí eu acho que é uma reflexão que a gente pode fazer, é saber o que nós somos, de onde a gente vem e quais são os nossos destinos. Para que a gente está aqui, qual é o propósito da nossa existência. E isso vai determinar quais são os nossos deveres, vai mostrar o caminho que nós devemos seguir e as resoluções que nós temos que adotar. Então, sem essa reflexão, sem esse pensamento de o que eu vim fazer aqui mesmo? Será que eu vim aqui beber bem, comer bem, conversar com os amigos? Será que é essa a minha finalidade? Será que esse é o meu caminho? Será que é essa o meu destino? Ou eu tenho algo mais importante a fazer? Ou eu tenho que usar essa minha existência, essa minha encarnação para algo maior, né? E ele continua aí num outro livro, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele diz que a razão de ser da vida não é a felicidade terrestre, como muitos acreditam de forma errada, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. Então, de novo, será que nós, usufruindo todo esse prazer, todas essas delícias da vida material, será que nós estamos aperfeiçoando a nós mesmos? Será que é dessa forma que eu vou conseguir ser uma pessoa melhor? Né? Eu acho que é interessante a gente pensar um pouco nisso, né? E ele segue nesse mesmo livro, né?
dizendo que por seus próprios méritos e esforços, nós temos que buscar 3 objetivos na nossa vida. Libertar-se a cada dia mais do domínio das paixões, das ilusões. Resgatar-se pouco a pouco das nossas fraquezas e ajudar os semelhantes a se resgatarem por sua vez. Eu vou repetir que eu acho que é interessante. Libertar-se um pouco mais a cada dia das nossas paixões, porque elas nos iludem, essa paixão pelo poder, pelo dinheiro, pela matéria, né? Resgatar as nossas fraquezas, que é justamente as nossas imperfeições, né? Então está muito ligado ao egoísmo que nós ainda temos dentro de nós, ao orgulho, né? E aqui tem um aspecto importante, que é ajudar os nossos semelhantes também a resgatarem. Será que nós conseguiremos realmente ser felizes se nós estivermos realmente nos aperfeiçoado, estamos sem orgulho, estamos sem egoísmo, não temos mais tanta cobiça pelas coisas materiais? Será que nós conseguiríamos ser felizes se o nosso próximo, a pessoa que está do nosso lado, está tendo problemas, não está conseguindo comer, não tem alimento, não tem onde dormir? Será que uma pessoa que tem uma consciência da sua responsabilidade nesse mundo, né? Será que conseguiria? Então, por isso que eu acho que ele traz essa parte de a gente ajudar os outros também a resgatarem, né, por sua vez, um pouco se resgatarem das suas fraquezas, ou seja, superarem as suas fraquezas. Essa aqui é a ideia. E aí, voltando ao livro da Joana de Ângeles, né, com Divaldo Franco, que é Entrega-te a Deus, ela fala que o indivíduo ele tem que compreender que todas as circunstâncias com que a gente se depara faz parte de um programa que se encontra vinculado. Então, é a ideia de que nada é por acaso, né? Tudo que nós estamos passando, todas as circunstâncias, se nós estamos passando por essa pandemia, por essas dificuldades de relacionamento, de movimentação, é porque isso estava numa programação da Terra e dos habitantes que nela estão encarnados nesse período, né? Então, assim, nada é por acaso. Tudo é algo para nos melhorar, né? Sei que é difícil quando a gente está sofrendo pensar dessa forma, né? Mas a gente sabe que todo sofrimento é um processo educativo, né? Se na Terra a gente tem mais sofrimento que alegria, né? É porque o sofrimento é um instrumento por excelência, né? Por excelência de educação e de progresso. Ele estimula a nós querermos ser melhores pessoas, né? Sempre se fala, né, que a Terra é uma escola também, é um hospital. Então, sendo uma escola, a gente está aqui para aprender e para repetir a lição quando a gente não consegue aprender direito, né? Então, essa é a ideia do sofrimento. Qualquer circunstância, como disse a Joana de Ângeles, né? Qualquer circunstância que se apresenta, ela estava na nossa programação, ou a gente fez algo durante essa existência para que ela se apresentasse, e ela vai ser educativa, né? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 967, o Allan Kardec pergunta aos espíritos, né, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Perguntinha simples, né? E a resposta é simples também, né? Simples e complexa, né? Simples, mas difícil de colocar em prática. Então, a felicidade dos bons espíritos consiste em conhecerem todas as coisas e não sentirem ódio, raiva, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Então, a ideia aqui é que nós temos que eliminar da nossa vida coisas que não são boas, coisas que não são, que são imperfeições, vamos dizer assim, né? Uma vez eu estava numa viagem e eu pude conversar com monges budistas,
tinha lá uma praça onde se tu quisesse conversar e saber como é que eles viviam e tal, tu podia chegar e conversar. E aí eu fui lá com um amigo. E a gente podia perguntar qualquer coisa para aqueles monges, né? O meu amigo perguntou para ele se ele, quando olhava os amigos dele conquistando coisas materiais, né? Carro, enfim, casando, tendo apartamento, tendo um emprego melhor, se ele não tinha inveja, né? E a resposta dele foi tão simples. Primeiro ele meio que não entendeu aquela pergunta. Aí depois ele disse assim: eu quero que meu amigo seja feliz. Eu quero a felicidade do meu amigo. Se a felicidade está nisso para ele, né? Ok. Mas ele em nenhum momento falou de inveja. Eu também queria para mim e acabo realmente ficando chateado porque eu não estou conquistando essas coisas materiais. Ou seja, ele já estava num outro nível, ele já não... As coisas materiais já não era o propósito da existência dele. Então, ele olhar as outras pessoas conquistando aquilo não causava nenhum tipo de inveja, nenhum tipo de ambição, né? Então, o sentido da vida, ela está muito mais, ele deveria estar muito mais relacionado a essa evolução moral que nós devemos alcançar, né? E a nossa felicidade está muito mais ligada a isso. Caso contrário, ela vira aquela água salobra que a Joana nos falou, né? A água do mar que a gente toma, mas não aplaca a nossa sede, né? Então, a gente tem todos os prazeres, a gente conquista todas as metas materiais e acaba não se sentindo completo, né? Sente aquele vazio. E Leon Denis também fala pra gente que é importante a gente se esforçar para conquistar aquilo que a gente veio aqui realizar, né? Que é o verdadeiro aperfeiçoamento. Então a Terra é um campo de batalha, ele continua, né? Onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Então essa nossa existência na carne, ela nos traz muitas tentações, né? E muitas lições para ser aprendidas, muitos aperfeiçoamentos que devemos fazer, né? Então ele diz que é um campo de batalha onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Então todas essas ambições, essa vontade de ter o poder, de ter essa conquista material, acaba nos entorpecendo, vamos dizer assim, e a gente acaba esquecendo o nosso verdadeiro propósito, né? E aí ele continua: corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua vontade. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua vontade. E aí eu me lembrei de uma história que minha irmã contou uma vez, que eu achei interessante. Ela conta que é como se fosse um viajante que tivesse um propósito, ele quer alcançar o cume de uma montanha, e ele começa a se preparar para essa viagem, né, e para essa aventura e esse esforço que ele vai ter que fazer. E ele se prepara todo, ele pega todo o material, o equipamento para a viagem, para poder fazer a escalada desse cume, que não é nada fácil, né? E ele finalmente parte, né? E aí ele vai caminhando, ele chega na base desse cume e tem uma cidade pequenininha, típica, né? Bonitinha, e ele começa a passear nessa cidade. E ele vai aqui, vai ali, ele começa a entrar nas lojinhas, ele começa a ver os souvenirs, aí ele encontra uma pessoa, ele conversa, ele conta qual é o objetivo dele é alcançar o cume, vai. Ele acaba gostando muito da cidade, ele se hospeda, e ele vai indo, né? Ele vai ficando, e ele esquece que o objetivo dele é subir o cume. Daqui a um pouco ele está com uma idade avançada, ele não tem mais condições, né? E ele acaba então desencarnando sem cumprir o seu objetivo, o seu propósito, que era fazer a escalada. É mais ou menos a gente, né? E aí a comparação é mais ou menos quando a gente vem encarnar nesse planeta, né? A gente faz todo um preparativo anterior, né? Como espíritos desencarnados, que nós muitas vezes estamos, né? A gente conversa com o nosso benfeitor, a gente faz todo o planejamento, a gente dá, então, esse aqui é o meu objetivo, é esse aqui, vamos lá então vamos lá. Aí tu encarna, e aí começa a ver os prazeres mundanos, as coisas que nos cercam, as coisas que são legais, começamos a desfrutar, e começamos a nos
desfocar, vamos dizer assim, do que é mais importante para nós, que é a subida do cume, né? Que é alcançar o cume, que é a subida da montanha, que é nessas correções dos nossos defeitos, modificação do nosso caráter e o reforço da nossa vontade. Quantos de nós estamos nessa cidadezinha olhando souvenirs, conversando, tomando café, se distraindo com coisas que realmente não são as mais importantes para nós? Precisamos traçar as nossas prioridades. Né? Nossas prioridades, não tem nada errado de tomar um café com os amigos, conversar. Mas a vida não é só isso, não pode ser. Né? Nós precisamos nos concentrar no que realmente é prioritário. Não vamos nos distrair. E aí, pensando em novas resoluções para o ano novo, né? Que sejam um pouco mais condizentes com esses aprendizados que nós já temos, né? na literatura espírita e em outras literaturas tantas, né? Eu vou citar algumas resoluções que a gente poderia ter, novas resoluções de ano novo, para vocês pensarem um pouco aí, né? Talvez vocês se identifiquem com alguma delas, né? Por exemplo, se envolver em um trabalho voluntário durante esse ano de 2021 e daqui para frente, né? Que é aquela coisa de ajudar os outros a se resgatar também das suas fraquezas, né? Cuidar melhor do nosso corpo, porque não? O corpo é importante, né? É o nosso invólucro aqui material, precisamos dele para continuar nessa existência e continuar aprendendo e superando as nossas imperfeições. Por que não consumir menos, especialmente objetos, bens materiais? Sermos mais, não econômicos, né? Mas percebermos que as coisas, não precisamos de tantas coisas para viver de uma forma mais frugal, né? Mais minimalista. Isso vai ajudar a nós preservarmos mais o meio ambiente, sermos mais sustentáveis, né? Que também pode ser uma resolução interessante. Buscarmos ser mais sustentáveis, ajudar mais o meio ambiente, né? Tem tanta coisa que a gente poderia fazer, coisas pequenas, né? Que a gente acaba esquecendo. Eliminar relacionamentos tóxicos. Relacionamentos que não nos fazem bem. Vamos fazer uma análise das nossas relações, ver quem é que a gente deve continuar, deixar na nossa vida e quem a gente pode afastar. Olhar mais as necessidades dos outros. Olhar mais a nossa volta, o que os outros estão precisando. No que eu posso ajudar as outras pessoas. Começando pela nossa família, né? Procurar mais meus amigos. Esse ano a gente acabou procurando bastante de forma virtual. Mas às vezes tem aqueles que simplesmente devotam a vida só à família e esquecem que existem os amigos que são importantes, né? Controlar mais a raiva, né? Essa é uma resolução que para mim é muito importante, né? Pensar mais antes de falar. Às vezes, né? Fala e depois fica, por que eu não pensei mais? Por que eu não dormi aquela noite e respondi no outro dia, né? E uma última resolução que eu coloquei aqui, falar menos e ouvir mais, escutar as pessoas. Isso são algumas das resoluções novas, né? Tudo vai ajudar ao nosso aprimoramento, né? Ter menos raiva, pensar mais nos outros, fazer as pazes com alguém, de repente pode ser uma resolução interessante. Né? Tem alguém que você não conversa há muito tempo e por uma razão às vezes boba, procura essa pessoa. Pede perdão, perdoa. Precisamos pensar melhor nas nossas resoluções de ano novo. Eu acho que este ano de 2020 nos estimulou muito a fazermos essas reflexões, né? E queremos a vacina, mas não para voltar às resoluções anteriores, para termos novos desejos, buscarmos novas conquistas que não vão ficar aqui depois que a gente for pro túmulo, né? Conquistas que vão conosco, como espíritos imortais que somos. Ok, pessoal? Então era isso a nossa conversa de hoje. Vamos fazer uma pequena prece, então, para fazer o encerramento. Querido Pai,
queremos te agradecer por mais esses ensinamentos, te pedir novamente que siga nos auxiliando, nos inspirando, nos guiando pelo melhor caminho, pelo caminho do bem. Que assim seja. É isso aí então, pessoal. Até a próxima.